vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal Refúgio da Palavra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso caminho, o que está acontecendo com a nossa vida, o que está acontecendo com o nosso caminho, se nós devemos nos tranquilizar mediante as coisas que estão acontecendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que essa palavra de Deus vai servir muito para você. Então, primeiramente, como nós fazemos, vamos ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Jeremias. Então, vamos à palavra de Deus. Jeremias 10, 23 e 24. Ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem encontra-se nele o dirigir dos seus passos. Ó Senhor, corrige-me, porém com julgamento, não em tua ira, para que não me reduzas a nada. Então aqui nós lemos o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi um homem guiado por Deus, um homem levantado por Deus para a nação de Israel, para falar coisas que Deus queria que o povo ouvisse naquele momento. O povo de Israel, muito embora Deus tenha tirado ele do Egito, após 400 anos de servidão, Deus tirou de forma milagrosa o povo de Israel da servidão do Egito, fazendo atravessar o Mar Vermelho, colocando no deserto durante 40 anos, e durante esses 40 anos, Deus não deixou faltar comida e nem bebida para eles, porque caía comida do céu, como maná, e brotava água da própria rocha. Então Deus, ele manteve o povo saudável. Mas o profeta Jeremias, ele veio para alertar o povo da sua idolatria, do que estava acontecendo com Israel, mesmo depois disso que eu falei. E Deus queria levantar aquele profeta para corrigir o povo de Israel, como Deus faz conosco todos os dias, ele tenta nos corrigir. E essa palavra é muito forte, porque primeiramente ele fala que não cabe ao homem dirigir os seus próprios passos. Olha que forte isso. Nesse mundo de hoje, nós vivemos com a seguinte determinação, que nós podemos tudo, nós temos todo o poder em nossa mão, nós temos o poder de determinar o nosso destino. Nós fazemos, nós acontecemos, porque tudo depende unicamente de nós. Que se nós estudarmos muito, que se nós batalharmos muito, trabalharmos muito, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser ricos e por aí afora. Que o destino do homem é ele quem faz e que todo poder está no homem, toda a direção da sua vida está no homem. E a palavra de Deus nos ensina que não é assim, que isso está completamente errado. Porque nós acabamos de ler que não cabe ao homem dirigir os seus próprios passos. O que é isso? O que significa isso? Significa que Deus, ele é um Deus criador de todo o universo, do céu, da terra, do mar, das estrelas, de tudo. Deus tem o poder para fazer tudo e para mudar tudo. Deus tem o poder para mudar o coração dos homens e Deus tem o poder para levantar homens assim que Ele quiser. Ninguém comanda Deus. Deus não deve nada a ninguém. Deus não tem que escutar o conselho de outra pessoa, de outro Deus, para Ele fazer alguma coisa. Deus é soberano. E se Deus comanda o mundo inteiro, se Deus comanda os pardais, as aves do céu, para que não falte alimento a eles, se Deus comanda a chuva que cai sobre determinada lavoura e sobre outra lavoura não cai, perde-se tudo, se Deus determina quantos anos irá viver o leão da montanha, e quantos anos irá viver o leopardo, quantos anos irá viver uma baleia jubarte, Deus que determina tudo isso, meu amado e minha amada. Deus determina o mar, você vem até aqui e daqui você não passará. Deus, ele tem domínio sobre tudo.
como Deus não teria domínio sobre a sua vida e sobre a minha? Como Deus deixaria os seus filhos, como eu e como você, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a esmo, à sorte, ao bel prazer desse mundo tão tenebroso? Então não cabe a nós, homens, filhos de Deus, determinar o nosso destino, porque é Deus quem determina. Você pode ter na sua cabeça um plano: eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que eu tenho certeza que eu vou ser rico, eu vou naquela determinada direção que eu tenho certeza que eu vou acertar, e tudo dá errado. Por mais que você tente, tudo dá errado, tudo foge ao teu controle. Ou até mesmo quando está dando certo, você está lá lutando, você está ganhando muito dinheiro, você está tendo riquezas nesse mundo, de repente, um pequeno caroçozinho preto acontece dentro de você, um câncer. Você não tem mais domínio sobre ele. Ele vem, ele entra no seu corpo, toma conta inteira do seu corpo e você morre. Mesmo sendo milionário, mesmo sendo bilionário, todo o dinheiro que você tem não é capaz de parar aquela doença maligna. Por quê? Porque não cabe ao homem dirigir os seus passos. Cabe somente a Deus. Então, se você hoje está vivendo uma situação adversa, se você hoje está sofrendo, tendo algum problema, ore a Deus e saiba que se você realmente é um filho de Deus, que se realmente você anda nos caminhos do Senhor, você faz aquilo que é da vontade de Deus, primeiramente do que a sua vontade, a sua carne. Saiba que Deus, ele está comandando a tua vida, assim como ele está comandando a minha. E ele sabe o caminho em que nós vamos chegar. E de antemão eu já te digo que esse caminho ele é maravilhoso, porque nós estamos nesse mundo de passagem e o nosso caminho final é a vida eterna, é o reino celestial, é lá onde nós vamos morar. Isso aqui que nós estamos passando hoje é uma prova árdua, mais árdua para uns do que para outros, Deus sabe, mas o caminho quem dirige é Deus. E a palavra no final que nós lemos, ele diz para Deus nos corrigir, mas nos corrigir por amor e não pela ira de Deus. Porque se Deus for nos corrigir pela ira, nós estamos perdidos. Imagina estarmos à mercê do soberano de todo o universo, do Criador de todo o céu e de toda a terra. Aquele a quem nós devemos nos curvar, nós devemos adorar, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos louvar, acima de tudo e de todos, o Senhor Deus Todo-Poderoso do Universo. Então, meu amado e minha amada, a sua vida está nas mãos dele, do seu Pai amoroso, tão amoroso, que entregou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por você na cruz do Calvário, de uma forma tenebrosa, de uma forma selvagem, como foi o Calvário do Senhor Jesus Cristo. Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Se não assistiu, assista, você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Ali, eu creio que foi mostrado 1/10 do que Jesus sofreu na cruz. Então, o preço que Jesus pagou por você, por dirigir os teus caminhos, é alto demais. Ele não vai deixar você morrer de fome, morrer de sede, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, porque Ele dirige os seus passos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que era para nós olharmos as aves do céu, que não plantam, que não colhem, que não guardam em celeiros, e Deus cuida de todas elas, que era para nós olharmos um lírio do campo e saber que nem Salomão em toda a sua glória, ou seja, o homem mais rico que já existiu, nunca
se vestiu nem um dia como um lírio do campo, que hoje existe e amanhã é queimado. Isso é maravilhoso, isso nos dá muita segurança, isso nos dá muita força, porque se nós cremos nisso, se nós deixarmos esse caminho, a nossa vida, nas mãos de Deus, eu tenho certeza que tudo vai melhorar. Eu não estou dizendo para você cruzar os braços e ficar deitado numa rede, não. Estou dizendo para tudo que você for fazer, você antes orar a Deus, colocar nas mãos de Deus, que se for da vontade dele vai dar certo, mas se não for, que não vai dar. Saiba disso. Deus, Ele está cuidando do teu caminho, porque não cabe ao homem traçar o seu próprio destino. E aos filhos de Deus, somente ao próprio Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra sirva de consolo para você. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Amém?